Uma pergunta que às vezes a gente se faz bastante. Afinal de contas, pular o café da manhã faz mal? Há quem não consiga se alimentar nas primeiras horas do dia. E um estudo recente mostra que esse hábito, quando a gente não toma o café da manhã, isso pode aumentar o risco de fraturas e também de obesidade. Eu estou recebendo aqui hoje o Eduardo Fonseca, que é nutrólogo. Estava com saudade de você, viu, Eduardo? Obrigada por ter vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, Mônica. Já tinha um tempinho já que eu não vim aqui, né? Que bom que a agenda deu certo, né? Deu certo, que bom. E você pode participar fazendo pergunta para o Eduardo pelo 998-97000, que é o nosso canal de comunicação, tá no YouTube. Manda sua pergunta lá também. Afinal de contas, pular o café da manhã é ruim? Faz mal? A resposta para essa pergunta é depende. Depende. A gente tem que encarar o café da manhã, Mônica, muito mais como uma estratégia nutricional do que um ato mágico, vamos colocar assim. Então, o fato de você comer ou não de manhã vai depender muito do que você está ingerindo. Então, neste ponto, a qualidade da alimentação vai ser muito mais importante do que a quantidade, do que o momento. Vai depender muito dos hábitos dessa pessoa, se ela sente uma real necessidade de comer de manhã ou não, se ela se comporta bem nas outras refeições quando ela pula o café da manhã. E também pensar no dia a dia dela, se é um dia a dia mais corrido, se não é, se ela treina de manhã, se ela treina no horário de almoço. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente saber se a gente vai prescrever o café da manhã para aquela pessoa ou não. E se for prescrever, o que colocar na refeição dela. É interessante isso que você traz, que muitas pessoas treinam de manhã. Sim. E muitas vão em jejum para o exercício, seja ele ao ar livre, seja ele na academia. E só depois tomam um café, mas tem que saber o que vai ingerir, não é? Justamente. Por exemplo, quem faz exercício físico logo pela manhã, bem cedinho, não tem problema treinar sem tomar café da manhã. Certo. Uma vez que se a gente for pensar de uma maneira um pouco mais minuciosa, bioquimicamente falando, a gente tem um estoque de energia reservado dentro do nosso músculo chamado de glicogênio. E esse glicogênio é o que a gente vai gastar quando a gente estiver ali fazendo nossa prática de exercício físico. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma musculação, alguma coisa assim. E esse glicogênio, ele demora algumas horas para ser produzido, para fazer com que você tenha esse estoque adequado dentro do seu músculo. Então, para quem treina de manhã, a principal refeição, até mesmo para a gente pensar nessa produção desse glicogênio, é o jantar da noite anterior. Então, neste caso específico, é um certo contrassenso, né? Surpresa. Então, a pessoa tem que se alimentar bem na noite anterior, para no dia seguinte ela comer bem. É muito comum a gente escutar das pessoas, eu escuto isso de uma maneira relativamente frequente no consultório, Eduardo, mas se eu não comer alguma coisa eu passo mal. Isso. Muitas das vezes esse passar mal não é falta de energia, é falta de eletrólito, às vezes é um quadro de hipotensão, uma pressão mais baixa, não hipoglicemia. Agora, aquela pessoa que já está habituada em treinar de manhã e gosta de comer alguma coisa e não passa mal, não tem nenhuma dificuldade, não é interessante ela fazer uma refeição muito pesada. Uma vez que quando ela for treinar, ela vai precisar de todo aquele aparato metabólico sanguíneo para ser direcionado para os seus músculos, para ela conseguir executar de uma maneira adequada esse exercício físico. E se ela tiver comido muito, vai pesar no estômago. Era o que a nossa avó falava antigamente. Menino, não pode nadar depois que come, senão passa mal. Tem uma certa lógica nesse raciocínio. Agora, se a pessoa está bem habituada, ela fazer uma refeição leve, ela pode comer, pode treinar, mas nesse caso, às vezes, o pós-treino é até mais interessante que o próprio pré-treino em si. E agora, hoje em dia, com a vida atribulada, o café da manhã de muitas pessoas não é nem em casa. Não. Esse café da manhã é muitas vezes fora e muitas vezes carregado de gordura, refrigerante, Sim. o que é também um risco. E até saiu um estudo dizendo o seguinte, que, por exemplo, pular o café da manhã ou ter um café da manhã não tão balanceado, isso pode prejudicar os nossos ossos e levar à osteoporose, né, Eduardo? Sim. Esse estudo foi um estudo japonês. Quem fez esse estudo é um pesquisador chamado Nakajima. Foi publicado agora esse ano. E foi um estudo de uma relativa significância, Mônica, pelo tamanho do N de pacientes que foi acompanhado. Foi acompanhado quase 1 milhão de pessoas nesse estudo. E por um tempo mais prolongado, foi acompanhado por quase 2 anos e meio. E observou-se que aquelas pessoas que ou tinham um hábito alimentar muito ruim no período da manhã, ou que pulavam o café da manhã, tinham um risco de até 18% maior de ter alguma alteração óssea, de ter uma fratura osteoporótica, de ter alguma alteração dessa saúde óssea, quando comparado àquelas pessoas que tomavam café da manhã. E além disso, nesse estudo também ratificou que quando a pessoa come muito tarde, aí não só o café da manhã, mas também quando faz a refeição muito tarde, ela tem um risco de 8% maior.
Só que esse estudo, sempre que a gente que é da área médica, a gente que trabalha com medicina, trabalha com saúde, a gente tem que saber ler o estudo. Apesar do grau de significância desse estudo, por causa da quantidade de pacientes, pessoas acompanhadas, ele foi um estudo observacional. Então, ele pegou aquela quantidade de pacientes, viu o que elas faziam, chegaram a uma determinada conclusão e fez uma causa-consequência. Não foi um estudo randomizado, duplo cego, que é o que a gente preconiza para ter uma robustez maior de evidência científica. Só que isso também não implica dizer que aquela pessoa que toma café da manhã também não vai ter risco ósseo, de alterações ósseas. Então, o mais importante nesse quesito é o que você falou, é o que se come no café da manhã. Por exemplo, uma boa ingesta de fontes proteicas, uma boa ingesta de fibra, alimentos de origem de carboidratos de baixo índice glicêmico, tudo isso corrobora positivamente para a pessoa ter mais saúde, ajudar no processo de emagrecimento, qualidade de vida e também nessa questão de melhora da saúde óssea. Inclusive, a gente está mostrando alguns alimentos aqui de dar água na boca. O famoso mamãozinho, ele é muito rico em fibra e água, né? Isso. O mamão, nesse ponto, ele é muito positivo, principalmente quando a gente vai pensar em saúde intestinal. A gente sabe hoje, Mônica, que o intestino é nosso segundo cérebro. E ele vai alterar, ele vai regular, ele vai interferir em uma série de processos bioquímicos e metabólicos do nosso corpo. Então, quanto melhor a sua saúde intestinal, melhor sua imunidade, melhor a absorção de alguns tipos de nutrientes. Para aquelas mulheres 40 mais que estão entrando no período de climatério, a gente sabe que hoje o intestino ele interfere diretamente na metabolização do estrogênio, que é o que a gente chama de estroboloma. Então, manter uma boa saúde intestinal é primordial para ter boa saúde, para emagrecer. Inclusive, neste quesito, o que você ingere logo na primeira refeição pode ter um papel sim, determinante nas suas refeições ao longo do dia. Ao longo do dia, ou seja, da saciedade, da qualidade, Eduardo. Se a gente for pensar, Mônica, via de regra, aquelas pessoas que tendem a ter um café da manhã de mais qualidade, ela tem melhores hábitos. Então, ela tende a se alimentar melhor nas outras refeições. Por exemplo, quem está nos assistindo, eu faço um desafio aqui. Por favor. Imagina aquela pessoa com sobrepeso, obesidade, inflamada, que tem uns hábitos alimentares muito ruins, que não treina, que é sedentária, às vezes fuma, dorme mal. Olha para o café da manhã dela. Eu sou capaz de apostar, Mônica, que o café da manhã dela não vai ser de qualidade. Por outro lado, olha aquela pessoa que tem o hábito de tomar um café da manhã saudável. Come o ovinho, come alguma fonte de proteína, come frutas, evita os farináceos, evita fritura, evita qualquer coisa nesse quesito no café da manhã. É uma pessoa que tende a ter hábitos, não só hábitos alimentares, mas hábitos de vida mais saudáveis. Escolhas mais saudáveis. Então, né? tudo corrobora para que essa pessoa tenha no final do dia um padrão alimentar melhor, uma ingesta calórica adequada para aquele objetivo que ela está querendo, assim como promovendo mais qualidade de vida e, consequentemente, saúde. Eu quero voltar às imagens, a gente mostrou o mamão, mas eu vi que quando você tem, né, que você estava falando, quando a gente tem frutas com muita água, isso é muito importante no café Sim. da manhã. Então, por exemplo, ali, ó que delícia, a maçã, o melão, o kiwi, A melancia. Sim. Né? Por que essa quantidade essa questão da hidratação da fruta, se é que a gente pode falar assim, é interessante, porque você muda um pouco a carga glicêmica daquela fruta. É interessante a gente falar, principalmente para quem está objetivando emagrecimento e um melhor controle do perfil glicêmico, fazer uso de alimentos que tenham uma carga glicêmica, um índice glicêmico menor. Então, esses alimentos com mais água, além de promover uma hidratação melhor, faz com que a pessoa tenha uma resposta metabólica do ponto de vista de pico de insulina, de resposta insulinêmica, também melhor, contribuindo para um desfecho melhor do ponto de vista de emagrecimento e também do controle glicêmico. Quando você fala do controle glicêmico, o que eu tenho que evitar? Farinha branca? Farinha Carboidrato? branca. Carboidrato a gente tem que ter cuidado, a gente não pode demonizar o carboidrato. Fruta é carboidrato. Então, aquela pessoa que vai fazer uma ingesta de alguma fonte de carboidrato, ela pode comer fruta, não tem problema comer um pãozinho de sal de vez em quando. Nosso A questão francês, né? a questão é frequência e quantidade. Então, por exemplo, os farináceos, bolos, quitanda de uma maneira geral, bolacha, pão branco, esse tipo de padrão alimentar, esse tipo de carboidrato é bom evitar. Não quer dizer que a pessoa não possa comer, mas não é bom ficar comendo todos os dias. E se for comer, uma quantidade também baixa. Porque esse alimento, a gente sabe que ele vai estimular uma resposta insulinêmica maior,
vai gerar esse pico de insulina que pode levar toda uma desordem metabólica que lá na frente, se persistida, se constantemente, pode levar a um quadro de pré-diabetes, diabetes, obesidade, e assim vai. Muito bem. Deixa eu trazer a Keila, adorei. Eu não pulo meu café da manhã de jeito nenhum. Ela não abre mão do cafezinho, nem de manhã, nem à tarde. E ela arruma a mesa para ela. Isso é Eu ótimo. achei isso legal, porque você tem a consciência da importância da refeição, não é, Sim. Eduardo? Hoje a gente prega muito, Mônica, o que chamamos de Mindful Eating. O que é isso? É uma sigla do inglês que é o comer com atenção plena. De você não comer pensando em outra coisa, de não ser aquela refeição atribulada, de você parar, comer, prestar atenção no que você está comendo, saborear os alimentos, porque isso, além de fazer com que você faça melhores escolhas, você vai comer alimentos de mais qualidade, te promove mais saciedade. Então, quando você presta atenção no que você está comendo, a chance de você comer muito de maneira mais compulsiva é menor. E aí tem pessoas, para a gente encerrar essa primeira parte dessa prosa tão boa, continue participando, tem pessoas que levantam e não conseguem comer absolutamente nada. Eu já ouvi de amigos meus que dizem que até tem uma certa ânsia. Por que isso acontece? É o organismo, Eduardo? Isso é de organismo para organismo mesmo. Tem aquela pessoa que ela não tem uma real necessidade de tomar café da manhã. E a gente pode até extrapolar um pouquinho isso aí para aquelas pessoas que são adeptas ao jejum intermitente. Isso. Então, essas pessoas que pulam o café da manhã, a literatura é um pouco controversa nisso aí, Mônica, porque a literatura mais minuciosa, dos estudos duplos cegos, randomizados, mostra que não tem uma relação tão causal entre pular café da manhã e obesidade, por exemplo. Mas os estudos observacionais, aqueles estudos que a gente acompanha uma determinada quantidade de paciente, mostra que quem toma café da manhã tende a ter um melhor padrão alimentar ao longo do dia, consequentemente ajudando no quadro de qualidade de vida e saúde. Mas as pessoas que fazem jejum intermitente, ou então aquelas que indiretamente fazem, até mesmo sem saber o que está fazendo, que pulam o café da manhã, ela tem que prestar muita atenção em como que vai ser a janela alimentar dela, que são aquele período que ela vai comer. Então, por exemplo, aquela pessoa que pulou o café da manhã e a primeira refeição dela vai ser o almoço, ela tem que prestar muita atenção no que ela vai colocar nessa refeição, no prato. Porque às vezes ela pensa assim, eu vou pular o café da manhã porque eu vou estar diminuindo minha ingesta calórica, vai me ajudar a emagrecer. Mas aí chega na hora do almoço, ela começou a porcaria. Então ela não fez nada, pelo contrário, ela está piorando ainda mais o quadro dela. A gente vai continuar essa prosa, ele trouxe o jejum intermitente, vai explicar melhor para a gente daqui a pouquinho. Nós estamos falando sobre a importância de prestar atenção no café da manhã, o que é melhor, o que os estudos trazem e a sua dúvida também é muito importante. Tá? Já volto com você aqui, Eduardo. Porque hoje a gente está falando do café da manhã, que é considerado a principal refeição do dia. E ele é responsável pela saúde dos nossos ossos, para ajudar a manter o peso, enfim. E hoje a gente está conversando com o nutrólogo Dr. Eduardo Fonseca, que está aqui comigo. Muita gente mandando as receitinhas de café, viu, Eduardo? Lembra que a gente terminou de falar sobre a questão do jejum intermitente? Sim. Né? Que muitas vezes a pessoa não toma o café da manhã e almoça, mas aí é preciso estar atento como quebrar essa janela. Justamente. A Beatriz me contou que o marido dela come dobrado no almoço. É preciso tomar cuidado com isso, Sim, né? porque às vezes a pessoa no intuito de gerar uma restrição calórica ao pular o café da manhã, às vezes ela está comendo mais na hora do almoço justamente porque pulou o café da manhã. Então, alguns estudos observacionais, Mônica, mostram que quando a pessoa faz um bom café da manhã, isso traz mais saciedade, consequentemente melhora toda essa parte metabólica da pessoa, fazendo com que ela, ao chegar no horário de almoço, por exemplo, coma menos. Coma menos. Então, ao quebrar o jejum, tem que saber o que comer. E aí ela contou que que o café da manhã dela é o seguinte, tem um cafezinho sem açúcar, Ótimo. ovos mexidos, pouco leite, pão zero açúcar e termina com mamão. Tá no caminho certo? Tá muito bem. O fato dela misturar essa fonte proteica com esse pãozinho, por exemplo, minimiza um pouquinho o índice glicêmico desse pão. A carga glicêmica da refeição fica alterada. Então isso é uma excelente estratégia para quem não quer deixar de comer o pãozinho francês pela manhã. Então, quando você coloca uma proteína junto, seja um queijo, preferencialmente um ovo, ou então, concomitantemente, faz uso de um iogurte natural, um iogurte grego, isso faz com que a carga glicêmica da refeição, todo aquele aparato metabólico, seja de melhor digestibilidade, consequentemente, minimizando o possível estrago daquele pãozinho que ela está comendo. Ô Eduardo, o café da manhã, ele ajuda no controle do açúcar?
para Ajuda. evitar o diabetes? As primeiras horas do dia são fundamentais para isso? São. Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, Isso. Mônica. Toda vez que a gente come carboidrato, independentemente da fonte de carboidrato, esse carboidrato vai ser metabolizado, vai ser digerido, absorvido e vai ser transformado em glicose. Essa glicose cai na corrente sanguínea e aí esse cair da glicose na corrente sanguínea faz com que o nosso pâncreas produza um hormônio chamado insulina. Essa insulina é responsável por carregar esse carboidrato, essa glicose, para dentro das suas células, para as nossas células utilizar essa glicose como fonte de energia. Só que, dependendo da quantidade de carboidrato que você ingere e do tipo de carboidrato que você ingere, vai determinar se você vai ter mais ou menos glicose na corrente sanguínea. E essa questão do comer desse carboidrato de manhã sofre a interferência também de outro hormônio, que é o cortisol. O cortisol, ele não é vilão. O que é vilão é esse cortisol desbalanceado, vamos colocar assim. Então, e o nosso pico de produção de cortisol é no período da manhã. Então, quando você tem esse aumento da produção de cortisol pela manhã, com um aumento muito significativo da insulina, é como, entre aspas, como se um brigasse com o outro. Consequentemente, isso vai piorar o estado metabólico da pessoa, contribuindo para um quadro ainda maior de resistência insulínica, podendo piorar ainda mais o perfil glicêmico dela. Muito bem explicado. A Eni quer saber até que horas que é considerado café da manhã para o melhor aproveitamento, porque ela não consegue se alimentar assim que levanta. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? Isso vai depender muito da rotina da pessoa, né? Não tem né? como a gente falar assim, por exemplo, tem pessoas que acordam meio-dia, vai fazer um café da manhã naquele horário e vai deixar para fazer outra refeição lá no meio da tarde. Então, para essa pessoa que não consegue comer logo ao acordar, uma boa estratégia é fazer uma refeição mais leve no meio da manhã. Então, pensa naquela pessoa que vai acordar ali por volta de 6, 7 horas da manhã e tem por hábito almoçar ao meio-dia. Por volta das 9h30, 10 horas, faça uso de uma fruta com alguma fonte proteica, por exemplo. Um queijinho. Um queijinho, uma proteína em pó. Aqui é muito interessante a gente fazer uso, um whey protein, uma proteína de origem vegetal, que ela vai fazer com que tenha uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de proteína, não vai gerar uma saciedade tão significativa a ponto de chegar na hora do almoço ela não conseguir comer, e ela vai estar bem nutrida, vai estar com um aporte proteico diário adequado e não tem problema nesse caso em pular o café da manhã. A Andréa Neves diz que acorda todas as manhãs com muita fome. Então ela costuma tomar um café bem reforçado, almoça bem e não sente fome no jantar. E aí, essa questão de acordar com muita fome também entra nos raros casos. Sim, Cada mas caso é um se a caso. gente for pensar, Mônica, ela está fazendo um jejum intermitente, só que ao Ao contrário. contrário. Ela não está fazendo tá. a última refeição, provavelmente a última refeição dela deve ser ali no final da tarde, início da noite. Então ela está com uma janela aumentada dessa de privação alimentar, que é um jejum intermitente. E talvez um dos motivos pelos quais ela está acordando com tanta fome é justamente por causa disso, porque ela está pulando a última refeição da noite. Se ela, por exemplo, fizer uma refeição mais leve, fazer uso de um iogurte com uma fruta, fazer uso de um whey protein, pode ser que ela não acorde com tanta fome. Mas isso aí, Mônica, não tem um certo ou errado. Cada pessoa responde de maneira diferente e a gente tem que saber avaliar como é que é a rotina dessa pessoa, como é que são as reais necessidades dela, para aí sim a gente passar o melhor padrão alimentar para ela. Tem uma pessoa lá no YouTube que diz o seguinte: de manhã sinto muito enjoo caso eu coma alguma coisa, até água. Olha que interessante. Só consegue comer perto da hora do almoço. O que ela pode fazer de repente? É isso que você passou para nossa outra amiga aqui, de olhar o que você vai comer antes do almoço? Justamente é uma estratégia. Outra é tentar fracionar mais essas refeições, dela não fazer uma refeição tão copiosa, tão significativa. Então, por exemplo, acorda, toma um cafezinho preto, sem açúcar e pronto. Passa uma hora, toma um copo d'água. Passa mais uma hora, tenta comer alguma coisa. O fracionamento da refeição para essas pessoas é uma excelente estratégia para fazer com que ela tenha boas escolhas e, consequentemente, melhore o quadro de saúde dela. Qualquer pessoa pode tomar whey protein, né? Ou não? Raríssimas exceções, né? Mônica. Tem aquelas pessoas que têm, às vezes, alguma restrição a algum dos componentes do whey protein. Por exemplo, a maioria dos whey protein são adoçados com um tipo de adoçante que pode causar um certo desconforto intestinal, que são os polióis. Eritritol, maltitol, xilitol, esteviol, que são adoçantes de boa qualidade nutricional, se a gente for pensar do ponto de vista de saúde, mas que em algumas pessoas geram esse incômodozinho. E além disso, tem aquelas pessoas que têm uma intolerância maior a um componente ou outro do ponto de vista de leite e derivados, e tem aquelas pessoas também que podem ter alguma alteração do ponto de vista de função renal.
Então, para essas pessoas, não que elas não possam fazer uso de whey protein, mas elas têm uma quantidade limite a ser utilizada. Então, o whey protein é uma proteína de muita boa qualidade, que quando utilizada e bem utilizada, é uma excelente estratégia para manter um aporte proteico diário adequado. Antes da gente fazer uma nova pausa, a Clarice falou que o café da manhã dela, ela faz uma panqueca. Já estou anotando a receita. Um ovo, uma banana, metade de uma maçã ralada, canela, coco ralado sem açúcar e 2 colheres de farelo de aveia. Claro, o cafezinho sem açúcar e uma fatia de queijo fresco, deu até fome. Tem pré-diabetes, seria um bom café da manhã? Esse café da manhã dela está adequado, sim, uma vez que tem uma boa fonte proteica, tem o ovo, uma boa fonte de fibra, tem aveia, uma boa fonte de gordura, que é o coco, e uma boa fonte de carboidrato, que são as frutas. O que ela tem que pensar é a refeição dela, como ela tem um quadro de pré-diabetes, ela tem que pensar também nas outras refeições, e não só no café da manhã. Mas o café da manhã dela está adequado, e até uma maneira de a gente melhorar um pouquinho desse café da manhã, deixar ele um pouquinho mais proteico, digamos assim, Mônica, é jogar um pouquinho de whey protein, de alguma proteína em pó, para fazer com que a capacidade proteica dela fique um pouquinho aumentada, consequentemente melhorando o aporte proteico diário. Uma conversa boa com o Dr. Eduardo Fonseca, que é nutrólogo, com a gente aqui hoje. Calma que essa conversa não terminou. A gente só vai para o intervalo e já estamos de volta, sempre com você. Estou aqui com o Dr. Eduardo Fonseca, nutrólogo. A gente está falando sobre café da manhã e ele está sempre falando essa questão do aporte proteico. Você tem ouvido bastante isso, né? Da proteína no nosso café da manhã, que tem uma explicação, que tem um sentido, né, Eduardo? Sim. Sempre que a gente vai pensar num bom planejamento alimentar, Mônica, um dos pré-requisitos para isso é para saber o quanto de proteína que a gente vai fornecer para aquela pessoa, para aquele paciente. É saber das reais necessidades dela, se é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa mais idosa, se é uma pessoa que tem uma capacidade de filtração renal boa ou não, saúde renal. Saber se a pessoa treina, a intensidade do treino dela, porque tudo isso vai culminar na quantidade de proteína que a gente vai fornecer para aquela pessoa. E hoje, Mônica, a gente sabe que músculo é preditor de envelhecimento saudável. Então, se você quiser chegar bem lá com seus 80, 90 anos, ter uma boa massa muscular é fundamental. Uma vez que vai te prevenir de ter algumas doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, vai te proporcionar um quadro de mais autonomia, então você não vai precisar de ajuda de ninguém para tomar banho, para ir ao banheiro e assim por diante. E para isso, a boa prática de exercício físico é fundamental, mas assim como também o bom aporte proteico. E a gente tem que ter um olhar um pouco mais detalhado também, principalmente para aquelas mulheres 40 mais que estão entrando na menopausa. Com essas alterações hormonais, ela vai ter algumas alterações metabólicas que pode, digamos assim, deixá-las com mais suscetibilidade a ter esse quadro de alteração óssea e de alteração muscular. Então, essa mulher, aí sim que ela tem que ter um cuidado maior na prática de exercício físico, principalmente exercício físico resistido, exercício de força, mas também na questão do aporte proteico diário, para prevenir uma possível sarcopenia. E para quem não está muito familiarizado com o termo, sarcopenia é aquela perda de massa muscular tão significativa que a pessoa tem as suas funções diárias comprometidas, tem dificuldade para andar, tem dificuldade para levantar. Isso é muito difícil, né? Então isso é uma coisa que compromete muito a qualidade de vida da pessoa. Deixa eu trazer aqui a Celi, o café da manhã dela é ovo cozido, iogurte com chia ou crepioca, mas ela tem dificuldade para emagrecer. Por quê? Ansiedade e vontade de comer doce. Aí entra no quadro de compulsão alimentar, né? Então, o restante da alimentação dela ao longo do dia vai ser importante. O manejo do estresse, a questão do gerenciamento do estresse vai ser importante. Então, tem algumas coisas que dá para ela fazer para ajudar nisso aí. Desde fazer uma meditação, fazer a prática de exercício físico mais regular, exercícios aeróbicos para essa questão do gerenciamento do estresse, Mônica, é nível A de evidência científica. Para aquelas pessoas que não querem recorrer ao uso medicamentoso, fazer terapia é uma excelente estratégia. Então ela tem que ter um cuidado um pouco mais pormenorizado em relação a isso e, se possível ou se necessário, fazer uso de algum medicamento. Tem uma amiga nossa que passou aqui sobre a questão do pão, aqui, a Cida do Santa Mônica, pão com ovo. Está ok? Ela quer saber se pode comer, ela está com 80 quilos, não passou a altura, não sabemos se está com sobrepeso, né? Essa questão de peso é um tanto quanto controversa, que a gente tem que ver a composição corporal dela para saber se a maior parte desse peso dela é de gordura, se é de massa muscular, como é que está essa distribuição. Mas o pão com ovo, por si só, desde que você avalie todo o restante da alimentação ao longo do dia, não é algo que ela precise tirar. Então, sim, a gente sempre preconiza não comer pão todos os dias.
Mas se ela gostar, o fato dela misturar com o ovo, que eu falei anteriormente, ajuda muito na questão da carga glicêmica do alimento, então deixando essa refeição mais saudável. Então, desde que o restante da alimentação seja bem balanceado, ela esteja apresentando uma dieta hipocalórica, uma vez que se ela estiver querendo emagrecer, ela vai ter que comer menos do que gasta. Mas isso não implica tirar o pãozinho com o ovo dela de manhã. A Irene diz que, por exemplo, faz um trabalho pesado, um serviço pesado. Vai almoçar meio-dia, não come nada de manhã. Pode fazer mal para quem faz trabalho pesado? Depende muito do restante do dia, de como que é a alimentação do dia dela. Né? Mas se ela tem reservas energéticas a ponto de suprir esse trabalho mais pesado, essas atividades físicas no período da manhã, não tem problema não, pode ficar sem comer. A Tassiane de Araguari, qual a melhor refeição para ela, para o café da manhã, para gestante? Um beijo, Tassiana, um beijo para você. Não só para ela, mas para a população de uma maneira geral. Mônica, uma boa fonte de proteína é necessário. Ovinho. Então, onde que entra um ovo, onde que entra um iogurte, onde que entra um whey protein, alguma coisa assim. Uma boa fonte de fibra, que aí é onde que entra as frutas, entra uma aveia. Uma boa fonte de oleaginosa e de gordura. A própria gordura do ovo é uma gordura benéfica. Ou então a pessoa pode colocar uma castanha, pode colocar um coco, um abacate. E também uma boa fonte de carboidrato. Aí é onde que entra as frutas, por exemplo. Então, se ela conseguir mesclar esses 4 ingredientes, vamos colocar assim, proteína, gordura boa, fibra e bom carboidrato, Tá no caminho. o café da manhã dela está perfeito. O Diego, lá no YouTube, queria saber, a gente pode fazer no máximo 1 hora de atividade física, comer pouco. Aí depois de 1 hora da atividade física, pode comer, como ele disse, como leão no popular? Comer muito mais e água? Não é interessante. Se né? tem um momento, Mônica, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, mas se tem um momento que é bom para se comer um pouquinho mais, é após o treino. O metabolismo está mais acelerado, você depletou sua reserva energética, então para você ingerir uma quantidade maior de substrato energético é positivo. Só que, dependendo do quanto que ele come, ele não vai ser compensado pela boa prática de exercício físico. É uma coisa que eu costumo muito dizer em consultório com meus pacientes. Uma boa prática de exercício físico não anula uma má dieta. Karina, ao invés de whey, eu uso leite em pó. Tem alguma diferença? Tem 46 anos e se alimenta de forma saudável. Tem diferença sim. A whey protein nada mais é que a proteína do soro do leite isolada. Quando você pega a proteína, o soro do leite e através de processos industriais, bioquímicos, você consegue extrair toda a proteína desse soro do leite e transforma em pó, tendo o whey protein concentrado. E ele tem uma densidade proteica muito maior que o leite em pó. E ele é como se ele fosse mais puro. Então o whey protein, quando comparado ao leite pó, de uma maneira muito simplista, Mônica, ele tem mais proteína, proporcionalmente, por gramagem, e tem uma qualidade superior. Darcy falou, Mônica, me orientaram a comer por 1 semana só frango, ovo e folhas verdes, do café da manhã até o jantar. Tá correto? Não tem necessidade. Não necessariamente eu posso falar que está errado, porque vai depender muito da estratégia alimentar que está sendo utilizada naquele momento. Mas não tem necessidade nenhuma de fazer nenhum radicalismo, de ter nenhum extremismo, de privar qualquer outro tipo de grupamento alimentar. A não ser que seja uma coisa bem ponderada, bem pensada naquele momento especificamente para aquilo. Aí tudo bem. Mas de uma maneira geral, não tem necessidade. A Marilda de Araguari, a turma de Araguari assistindo, hein? Tem 48 anos, não toma café da manhã nem o da tarde, almoça muito pouco e muitas vezes não janta. Ela diz que não sente fome e às vezes passa um dia inteiro sem se alimentar. Isso já faz tempo. O que ela deve fazer? Não é bom, porque muito provavelmente o aporte proteico, vamos voltar para essa questão da proteína e da sarcopenia. Né? E ela com 48 anos, muito provavelmente ela já está no período de climatério. Então, muito provavelmente ela está com uma baixa ingesta proteica, que se persistido, vai gerar um quadro muscular deficitário lá na frente. Né? Então, a questão dos suplementos nessa questão aí, Mônica, é uma excelente estratégia para, se ela não tem tanta fome a ponto de fazer refeições sólidas, refeições mais significativas, faça uso de suplementação. A Luciana, a filha dela, faz natação de manhã, tem 10 anos. Ela não consegue se alimentar, a menina. Mas ela oferece uma barra de cereal. Quer saber de você, Eduardo, se está correto. Barra de cereal não é a melhor opção. Eu preferiria que ela oferecesse uma fruta. Uma fruta é bem melhor, bem melhor. Nossa, tanta gente participando, muita gente falando aqui pra mim que não consegue ficar sem um cafezinho porque dá dor de cabeça. Toma um cafezinho de manhã. Pode tá tomar. Tudo certo, né? Sem açúcar. Sem açúcar. Eu vou fazer um workshop das pessoas com as pessoas. Olha o café da Neide. Olha isso Excelente. aqui. Pena que não dá tempo da gente mostrar, mas tem um pãozinho integral, ovo, mamão, uva e café.
Excelente, é isso aí. Adorei. Muito bom. Eduardo, adorei você aqui comigo. Muito bom. Mais uma vez, tá? pode deixar. Que conversa boa, né? É só convidar que eu vou. Então tá bom. Doutor Eduardo Fonseca, nutrólogo com a gente. Obrigada a você que participou e sigamos nesse rumo aí de muita informação de qualidade para você, viu?